Bom dia, hoje 11 de abril de 2020, estamos fazendo nossa transmissão ao vivo, todos os sábados pela manhã, com a participação do Douglas Alves Mendes. Oi, Janaína, bom dia. Com a participação do Douglas Alves Mendes, para a gente fazer uma análise da semana, das coisas que ocorreram e das notícias. Eu, com a minha formação católica, cristã, queria dizer que hoje é o sábado, que nós, os cristãos, chamamos sábado de Aleluia, que é o sábado que antecede o domingo de Páscoa. Na tradição cristã, católica, a Sexta-feira Santa e a Páscoa é um dos dias mais importantes do nosso rito humanístico, do nosso rito da tradição católica, da tradição cristã, oriunda também da tradição do judaísmo. Coincidentemente, a Páscoa dos cristãos coincide com a Páscoa dos judeus, que têm origens e histórias diferentes, mas coincidentemente no calendário se comemora junto. E essas duas coincidências estão passando por esse período da pandemia, né? Então, nós já fizemos uma consideração no domingo passado, que foi o domingo de Ramos, e ontem, no nosso calendário, foi a crucificação, né? O martírio. E hoje é o dia da ressurreição. Mas o que tem de comum dessa história bíblica do passado com o presente? Tem a história do corpo, da preservação do corpo, da preservação da história, da vida. Porque mesmo quando Jesus Cristo foi crucificado, seus amigos, seus parentes foram na busca do corpo, todo dilacerado, todo torturado, ele que havia sido condenado à morte. E o corpo foi recuperado, embora as marcas de tortura tivessem presentes todos aqueles ferimentos. E qual é a analogia que nós estamos fazendo com os dias de hoje? A questão do corpo, a questão do atestado de óbito, a questão do reconhecimento da vítima para que não hajam atestados de óbito sem as causas mortes devidas ou atestados de óbitos falsos, e que as pessoas estão sendo enterradas em sepulturas dentro de uma enorme confusão, como se fossem indigentes. Então, existe defesa, nós temos como fazer defesa das coisas que estão aqui ocorrendo, nós temos como nos organizar para defender a nossa própria vida, a dos nossos familiares, dos nossos amigos e dos grupos sociais aos quais a gente pertence. A gente vê, por exemplo, um exemplo fantástico do padre Júlio Lancelotti todo dia, no seu café da manhã presencial, nas suas recomendações da preservação da população mais frágil, que é a população de rua, como dá para fazer o enfrentamento. E isso nós devemos fazer a campanha da solidariedade. Na medida que a questão presencial, do contato presencial, não podemos nem fazer as procissões, as missas, as manifestações. Na medida que nada disso presencialmente, no corpo a corpo está ocorrendo, como que nós devemos nos comportar? Primeiro, reativar a cadeia da solidariedade. A solidariedade entre as pessoas. A questão da fome, da população das favelas, da população dos cortiços, da população mais vulnerável, que ela tenha toda a forma de solidariedade. Desde o recolhimento e doação de alimentos, da água, dos medicamentos, da orientação hospitalar. E a gente continue a campanha para que as autoridades de saúde pública façam testes, façam a testagem
para saber quantas e quais pessoas são portadoras, mesmo que assintomáticas. Ontem, dia 10 de abril, na Sexta-feira Santa, o Brasil chegou à marca de 1.000 mortes. 1.000 mortes. E uma quantidade de pessoas infectadas. E hoje, no sábado de manhã, já surgiu a notícia que aqui na cidade de São Paulo, a maioria dos hospitais municipais já está com a sua capacidade comprometida. O Amazonas anuncia que a sua rede de saúde pública já está completamente comprometida. Então, o que nós temos que fazer? Nos desesperarmos, não achar que nós não temos nenhuma capacidade de defesa, não sairmos na solidariedade dos nossos companheiros, das nossas pessoas, as pessoas que trabalham nas escolas, nas organizações sociais, né? Nas creches, nas igrejas, nos grupos de solidariedade, no serviço público, os profissionais de saúde, que são os mais expostos. Como devemos nos comportar na campanha da solidariedade? Mas não é só a solidariedade defensiva, assistencialista, não, é na solidariedade da exigência. Existem já quase 20.000 pessoas que recolheram amostras de sangue no sistema público do Estado de São Paulo, e essas análises do sangue ainda não foram feitas por falta de insumos, de medicamentos. Então, lógico, nós estamos havendo o fenômeno da construção dos hospitais provisórios de campanha. São importantes? São. Mas por que não reativar e não incorporar à rede pública? Por que não incorporar ao sistema do Hospital das Clínicas todo o HU? Por toda a disponibilidade de um hospital novinho como o HU, o Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, à disposição do Hospital de Clínica. Por que o Hospital Sorocabano, com as adaptações devidas e necessárias de emergência, não é incorporado à rede pública? Por quê? Porque os hospitais novos, hospitais de campanha, tipo do AMB, tipo do Pacaembu, não podem ser objeto só de propaganda política. Propaganda política. Então, a primeira coisa, além da cadeia de solidariedade, que nós temos que fazer é a exigência da testagem. Um nome comprido, delicado. Testagem é fazer testes nas pessoas assintomáticas. Porque depois, se o pior acontecer, não vai gerar um atestado de óbito falso, que a pessoa seja enterrada como indigente. Essa questão se chama subnotificação. Subnotificação é um mecanismo feito para você baixar as estatísticas. A subnotificação é usada politicamente para não gerar pânico ou terrorismo. Mas a exigência da verdade é a coisa mais importante. Mais importante. E eu estou falando aqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, das regiões mais bem providas de recursos. Como é a característica dessa epidemia, dessa pandemia? Ela veio do exterior, através de turistas, contaminou um determinado segmento de classe e agora ela começa a chegar na base da pirâmide, na periferia. Então, essa questão, quando chegar na periferia, vai exigir um número muito maior de precauções. A questão mais importante que todos nós que estamos no campo sanitário, bom dia, Paula, no campo sanitário, no campo da verdade, em todas as regiões do nosso país, devemos pedir testagem.
Os testes não são coisas absolutamente caras, porque eu ouço todo dia dizer que agora precisamos importar ventiladores, respiradores, máquinas caríssimas, mas a base da prevenção está em saber se a pessoa é portadora assintomática ou não. Aí nós vamos desenvolver. A segunda coisa tão importante quanto é que os profissionais de saúde têm os equipamentos de proteção necessários. E daí ele começar a ser estendido para outras categorias. Então, esse sábado é o sábado da ressurreição, o sábado que a gente chama da Aleluia. É verdade que também é o sábado da malhação do Judas. E vocês sabem ao que eu estou me referindo. A malhação do Judas. E vocês sabem que devia ser o Judas a ser malhado hoje no Brasil. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas voltemos ao assunto que nos unifica e que nos... Porque as empresas que mantêm seus trabalhadores funcionando em serviços essenciais não desenvolvem um sistema de testagem próprio. Primeira pergunta. Todos os funcionários de saúde, seja do serviço direto, indireto, das organizações sociais, foram submetidos a teste? Têm os equipamentos necessários de produção? Seus familiares mais diretos estão sendo devidamente monitorados? Segundo, os profissionais estão sendo montados postos avançados dos serviços de orientação familiar, dos serviços chamado médico de família, saúde coletiva da família, da saúde preventiva nas comunidades mais carentes, para saber se existem pessoas portadoras assintomáticas, mas que tem sido feita a campanha de saúde pública para as pessoas saberem se tem febre, a tosse, se elas estão tendo sinais dessa síndrome. É isso que nós estamos falando. Porque embora o Ministério da Saúde está fazendo uma campanha tal, essa campanha está totalmente descoordenada. Porque o presidente da República rompeu todos os elos do Ministério da Saúde com os governos estaduais e com as secretarias estaduais. Entenderam? Então está quebrada. Quando deveria haver um funcionamento integrado do Sistema Único de Saúde, ele está quebrado. Cada governo estadual e o conjunto das prefeituras está desenvolvendo um programa próprio. E nem a liberação de recursos básicos do governo federal veio para os estados. Imaginem os senhores que o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, ministro da Economia, se dirigiu aos senadores ontem para que não liberasse o dinheiro que os estados estão requerendo. Repito, falou que a Câmara Federal pretendia liberar os recursos necessários para estados e municípios. E ele se dirigiu aos senadores, quem? Paulo Guedes, para dizer para não liberar esses recursos. Que é um absurdo. Algum adiantamento direto do Ministério da Saúde foi feito para o estado de São Paulo, mas não o suficiente. Então, o momento seria de recorrer àquele chavão, a união nacional, a união de todos, por um objetivo, pelo combate à pandemia, mas isso está segmentado. Quando o presidente da República, em plena Sexta-feira Santa, vai andar pelo comércio de Brasília e incentivar a desobediência das recomendações sanitárias de todos os médicos do país, aí, minha filha, quebrou o exemplo. Repito, na Sexta-feira Santa. E hoje, como é o sábado da ressurreição, é isso que esse espírito que a gente tem que fazer prevalecer. A ressurreição do nosso povo. Porque é lógico, nós sabemos que as pessoas, embora tenha pessoas influentes de classe média, gente muito querida,
sucumbindo, a hora que isso chegar nas classes populares, todo mundo sabe o que vai acontecer. Então, é inexplicável porque o principal mandatário do país, o presidente da República, vai à televisão e fala: desobedeçam as regras sanitárias em plena Sexta-feira Santa. Ele que se diz tão cristão, que frequenta cultos, que tira fotos ao lado de grupos católicos, conservadores, ele vem e desorganiza o Brasil, desorganiza o Brasil, desorganiza o Brasil. Eu estou vendo aqui que a Cira Milani está nos acompanhando. O nosso querido, genial Martinho Lutero, maestro Martinho Lutero, sucumbiu a coronavírus. Uma das maiores perdas da humanidade, pelo menos aqui no Brasil, para nós todos. E agora? E o nosso povo? E nós mesmos? Todos os dias, em pânico. Tem cabimento o presidente da República vir a público e dizer: desobedeçam as regras sanitárias? Isso é bobagem. Tem que ativar o comércio, as pessoas têm que quebrar as cadeias de vigília, de isolamento, de recolhimento. O presidente da República vir a público e fazer isso. O presidente da República, em plena Sexta-feira Santa, em plena Sexta-feira da Paixão. Mas nós temos que nos proteger. Nós sabemos. Nós temos a responsabilidade política e social de nos protegermos nossos familiares e proteger o nosso povo. O nosso povo. Nós temos a obrigação, a responsabilidade. Porque essa pandemia vai passar. E os responsáveis, passadas as pandemias, vão ser apurados, as responsabilidades vão ser apuradas e os responsáveis serão julgados, como foram em outros períodos terríveis da história da vida, como a história das guerras, a história da ditadura, porque as pessoas que apregoam, que se desobedeçam às regras sanitárias, agem como os torturadores e os assassinos do povo brasileiro no passado. A versão moderna dos torturadores são aqueles que dizem: desrespeitem as obras sanitárias. Vamos fazer uma comissão da verdade do período da pandemia para apurar as responsabilidades. Porque se continuar desse jeito, nem as ossadas das valas comuns, como a de Perus, nós vamos ter. Com atestados de óbito falsos, com nomes trocados. Então, primeiro precisamos nos defender nosso povo. Hoje é o sábado da Aleluia, é o sábado da ressurreição. E o que nos ensinaram os primeiros ensinamentos do cristianismo? O corpo, a preservação do corpo. Jesus mesmo, depois de assassinado e torturado, teve seu corpo recuperado e preservado pelos seus amigos. Daí vem a imagem da ressurreição, do renascimento, da Páscoa, da ressurreição. É daí que nós tiramos os nossos sentimentos. As 1000 pessoas mortas no país são vítimas da pandemia e da irresponsabilidade. Não é uma pandemia espontânea que não tem responsáveis. Quem é o maior responsável por essas 1000 mortes? Quem é o maior responsável? É aquele que vai todo dia para as ruas e diz: apesar das orientações das autoridades sanitárias, desobedeçam as regras. Retomem as atividades. Esse é o maior responsável. E toda a sua cadeia de comando. Por isso que eu digo, hoje, no sábado da Aleluia, no sábado da ressurreição, que é o sábado contra a tortura, contra a morte,
contra a crucificação e a perseguição de um povo, ressuscitemos, reajamos. Todos esses crimes ocorridos no período da pandemia, desde a morte das pessoas mais queridas, próximas da gente, como o maestro Martinho Lutero, e demais pessoas queridas que todo dia a gente abre as páginas dos jornais e vê pessoas queridas que estão indo embora, pessoas queridas que estão muito doentes, em situação gravíssima, e agora com essa ameaça dessa epidemia chegar nas classes populares. As cadeias de solidariedade, como apoio à atividade do padre Júlio Lancelotti, à população de rua, apoio aos franciscanos no Largo de São Francisco, apoio a todas as cadeias de solidariedade que estão sendo organizadas no país pela sobrevivência do nosso povo. Mas essa cadeia de solidariedade só pode e deve ser feita se os responsáveis por esse genocídio do povo brasileiro forem responsabilizados também. Porque o Ministério da Saúde até hoje não conseguiu fazer e adquirir os testes e conveniar com os laboratórios e não trazer as substâncias químicas necessárias e disponibilizar dos laboratórios das universidades estaduais a quantidade de testes necessárias para que o povo saiba, mesmo que não esteja sentindo os sintomas, tem o direito de fazer teste para saber se é um portador assintomático. Porque as pessoas dizem que essa doença é de baixa letalidade, tendo em consideração o número de pessoas assintomáticas. Então, nós temos que unificar. Primeiro, responsabilizar a desobediência às regras sanitárias como sendo uma desobediência intencional e criminalizada. Essa desobediência intencional malthusiana, que tem por objetivo extinguir as cadeias mais vulneráveis, como os prisioneiros, como as pessoas encarceradas nas fundações infanto-juvenis, como as populações das favelas, das comunidades, como o povo simples da periferia, que mora em suas casas bem simples, quase desprovidas de saneamento básico. Essa desobediência oriunda da presidência da República, oriunda das autoridades maiores da nossa terra, em desobediência às regras do próprio Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, tem um objetivo: desorganizar a sociedade brasileira, atingir as pessoas mais pobres e diminuir a sua capacidade de reação. Esse é um lado. O segundo lado, Gerôncio, falei do Hospital Sorocabano, de todas as dificuldades da recuperação do Hospital Sorocabano, que está desativado há 10 anos, mas principalmente do HU, da USP, do HU, um hospital novinho, que tinha que ser incorporado imediatamente todos os leitos e toda a estrutura hospitalar ao Hospital das Clínicas. Tinha que ter um sistema unificado. Não adianta ficar inaugurando hospital de campanha em estádios de futebol, isso e aquilo, e não aproveitar a rede que tem, os laboratórios, o corpo médico, o corpo clínico, os grandes professores, as pessoas que já estão na rede, que já estão contratadas, que têm protocolo. Só Sorocabana, que a gente fala Sorocabano, é o Hospital da Estrada de Ferro Sorocabana. Hospital criado por Rafael Martinelli. O querido Rafael Martinelli, ferroviário, foi idealizador lá na Lapa, como lapiano que era, a criação do Hospital
dos trabalhadores da estrada de ferro de Sorocabanos. Por bem, esse hospital está desativado. Porque, lógico, se você faz hospitais de campanha, além de você fazer uma propaganda política muito maior, você depois passado, você não incorpora à rede as coisas necessárias para a população. Bom, dito isso, voltemos então aos dois níveis. Nós estamos hoje num sábado que é feriado, que as pessoas não gostariam de ouvir coisas desagradáveis, coisas desesperadoras. Mas o fato do Brasil ter chegado a 1000 óbitos, com uma curva ascendente e impressionante. Ontem houve uma conversa de vários ex-dirigentes da América Latina. E o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, apresentou a curva do Chile e da Argentina. É uma curva longa, estável, controlada. A curva do Brasil era completamente diferente, totalmente ascendente, perigosíssima, quase uma linha reta, uma curva tendendo a uma linha reta. O que quer dizer isso? Que a evolução pode ser uma evolução enorme, geométrica. E qual é o maior problema, Bia, minha querida Bia? É o presidente da República, na Sexta-feira Santa, sair nas ruas de Brasília e dizer: desobedeçam as regras sanitárias. E ainda espirra e pega a mesma mão espirrada e passa a cumprimentar as pessoas. É isso. Isso é uma atitude criminosa. Hoje houve uma retrospectiva das manchetes dos maiores jornais do mundo. E o nosso presidente da República, ou o presidente da República do Brasil, me perdoem, está na capa, ou está em matérias de todos os jornais brasileiros. Bia, você, minha querida amiga, minha querida irmã, por que o HU está desativado? O que é o HU que a gente está falando para o Brasil inteiro? Por que o hospital universitário da Universidade de São Paulo, no Butantã, está desativado e não está incorporado à rede de leitos hospitalares do Hospital das Clínicas? Por quê? E as nossas organizações, nossos partidos, têm que entrar na cadeia de solidariedade. Tem que entrar. A subnotificação das pessoas doentes, as sistemáticas, sem teste, sem testagem, é assustadora. Você, meu querido Geroncio, que conhece o Adolfo Lutz como ninguém, 20 mil exames estão aguardando resultados, Geroncio. 20 mil exames. Então também não adianta o governador, o prefeito, vir todo dia dizendo que estão tomando. Eles não estão conseguindo comprar os insumos necessários. Os produtos químicos que fazem a testagem, para saber se as pessoas estão contaminadas ou não. A Santa Casa de São Vicente comprou do próprio bolso, e eles mobilizaram a cidade toda, a Santa Casa de São Vicente. Fez uma pequena compra de lote de produtos químicos para fazer a testagem. Se um pouquinho de recurso fosse dado para as universidades estaduais, para as universidades federais, seguramente os laboratórios das universidades brasileiras fariam uma testagem enorme através dos seus laboratórios. Então, as palavras também têm que ser unificadas na campanha. Está vendo uma anarquia muito grande de palavras de ordem, de unificação. Acho que nós temos que centralizar. Agora que a Sabesp, aqui no estado de São Paulo, que é a concessionária, começou a fazer a ligação de água regular nas comunidades carentes, mas tinha que instalar carros-pipa, ou bicas, ou distribuição de água para as crianças, para que houvesse, primeiro, a água potável, a quantidade de água potável necessária. Segundo, água, todo mundo fala que tem que lavar a mão, mas não é todo mundo que vai comprar álcool gel. Precisa água e sabão.
E a água não está à disposição. Ainda alguns lugares do Brasil estão resolvendo se as taxas de água e energia deve ser suspenso o pagamento, a cobrança durante o período. Então, eu até tinha uma sugestão, que no Brasil inteiro a gente fizesse uma hashtag, uma palavra de ordem que nos unificasse, testagem já. Porque está havendo uma confusão, um quer comprar respirador, outro quer comprar, lógico, mas tem que fazer a prevenção. Não é isso que a gente aprende em saúde pública? Saúde preventiva, prevenção, prevenção. E só se faz a prevenção com a ativação de hospitais. O Amazonas hoje, em todo o Brasil, nesse sábado de Aleluia, declarou que está com a sua capacidade hospitalar esgotada. Até em Roraima morreu um menino índio das comunidades. Então, eu estou vendo um grande amigo aqui nos acompanhando, um grande jurista. Por que nas casas legislativas não se desenvolve um movimento da saúde preventiva para que todos os hospitais, as redes hospitais estaduais e municipais tenham testes para que a população saiba se está ou não contaminada? Quais as medidas preventivas de saneamento básico para a população, que elas possam ter acesso aos insumos, principalmente a água? Essas questões têm que ser discutidas. Testagem já. Cícero, Mariporã, que tem tanta água aí na represa. Testagem já. Testagem. Todo cidadão brasileiro tem o direito, como se fosse uma campanha de vacinação, igualzinho uma campanha de vacinação, por grupos etários, por grupos de risco, a fazer testes para saber qual o grau de contaminação, se é portador, assintomático. Então, se nós nos unificarmos em todo o Brasil, mesmo com essa fala indireta, por exemplo, em Rio Preto, que tem a grande faculdade de medicina da FAMERJ, existem, o mesmo na Unesp, Rio Preto, a Unesp de Prudente, a Unesp de Bauru, a Unesp de Rio Claro, os laboratórios foram dotados de capacidade de fazer testagem, porque nós que somos do polo oprimido, do polo reprimido, nós estamos numa situação política difícil. E agora? Agora não. Agora nós estamos com a palavra de ordem, a favor da vida, a favor da civilização. Senhor Presidente da República, o senhor é o maior responsável por esse crime que está sendo coisa. E os seus apoiadores, fiquem na defensiva, fiquem quietinhos. E vamos falar com o lado são da sociedade, nesses rincões do Brasil, onde esse polo conservador só eles têm direito à voz. Testagem já. Chega de subnotificação. O que é subnotificação? Subnotificação é mentira. Na época da ditadura, eles matavam e torturavam. E escondiam os cadáveres. Agora eles estão escondendo os cadáveres de novo. Eles estão agindo como se a gente estivesse no período da ditadura. De novo. Nós estamos numa nova ditadura que esconde quem são as pessoas que são doentes. Uma nova ditadura. Um novo regime de exceção. Cuja palavra de ordem é: não divulguem quem está doente, como curar essas pessoas doentes. É isso que nós temos que falar. Regime de exceção, estado de exceção. Estado de exceção esconde seus cadáveres, esconde seus parentes queridos, esconde os dados estatísticos. É isso que nós temos que falar. Não é contra ninguém, é a favor do povo. A favor do povo. Irresponsável. Sair na sexta-feira da paixão para dar um rolezinho,
falar que entrou no hospital das Forças Armadas para fazer teste de gravidez. Irresponsável, mentiroso! Irresponsável. E o povo abandonado. É isso que você quer, cara? Isso que você quer? Largar seu povo à própria míngua? A hora que você sair daí, você vai carregar esse passivo com você. Isso ninguém te tira. Essa marca ninguém te tira. Fazendo propaganda de medicamento, que pode ter uma letalidade, colocando os médicos numa situação dificílima. Qualquer parente que tem uma pessoa doente vai chegar no hospital, no posto de saúde, exigindo o tipo de medicamento que nem pode ser adequado para aquele momento, criando uma pressão terrível. Criando uma pressão terrível. Pois é, minha querida Joana, pois é. Vamos reagir enquanto é tempo, Esse malthusianismo intencional contra a população brasileira, contra os mais vulneráveis. Hoje, no sábado da ressurreição, no sábado da aleluia, que antecede a Páscoa, façamos como fez o povo cristão lá das origens. Preservou o corpo torturado, o corpo crucificado, e ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Esse é o sentido da Páscoa da ressurreição. Embora nosso povo esteja cruelmente torturado, massacrado, há uma possibilidade da ressurreição desde que a gente tenha capacidade de resistir, de reagir, sem entrar em desespero. Essa é a palavra de ordem. Não adianta fazer acusações sem indicar um remédio. Não adianta ficar só na luta política mais geral e não descer no nível das sugestões. A liberação de recursos dessa renda básica foi fundamental. Está mobilizando, está tendo, mas foi fundamental. Mas nós temos que exigir, em todo o território nacional, medidas unificadas de defesa da vida e da saúde da população brasileira. Esse deve ser um objetivo comum. Talvez se a gente preparasse o Lula para ele fazer uma fala ao povo brasileiro de quais são as medidas, o Lula, o Boulos, a Erundina, quem de bem se dispuser, Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, os companheiros em geral que têm mandatos, fazer um apelo pela resistência popular. O povo tem o direito de se defender, o povo tem o direito de se preservar. As medidas básicas para que o povo se preserve e se defenda são as seguintes. Primeiro, imediata testagem da população sistemática, que os óbitos sejam devidamente esclarecidos sua causa-morte para não gerarmos atestados de óbito falso, que todas as pessoas tenham direito a ter a quantidade de água potável e água para suas atividades sanitárias, que as pessoas tenham direito, pelo menos as crianças, meu caro amigo Antônio Donato, que as crianças tenham direito à alimentação escolar, elas, as matriculadas e seus irmãozinhos que estão em casa, uma rede de distribuição de alimentos para as crianças que estão na rede escolar. Se essas medidas, mas a primeira medida mais importante é acesso aos testes, testagem e o fim da subnotificação. Subnotificação é uma palavra muito complicada. Subnotificação é esconder os dados da realidade para dizer que tem uma pequena quantidade de pessoas doentes, assintomáticas, e tem um pequeno número de mortos que não coincidem com a realidade. Isso é a subnotificação. Para corrigir a subnotificação, qual é o remédio eficaz? A testagem. A testagem. Os testes. Você, Antônio Donato, que é um companheiro dos mais eficazes, dos mais responsáveis, que leva as coisas a sério. E não estou fazendo isso por troca de gentilezas ou de afetos, com sinceridade. Você que tem essa capacidade enorme aqui no município de São Paulo, unifique os esforços. Unifique os esforços. Pede para os governantes baixarem um pouco os seus egos.
como a fazer hospitais de campanha, que são importantes, evidente, quem pode ser contra. Mas façam campanhas preventivas que em todos os postos de saúde, de São Mateus a Grajaú, que qualquer pessoa que se sinta mal possa ir acordar e ir ao posto e fazer como fosse uma vacinação, o teste para saber. O teste é baratíssimo, é baratíssimo. É baratíssimo. É isso que nós temos que fazer, unificar nossas campanhas, já que o presidente da República é um irresponsável. É um irresponsável. Em plena Sexta-feira Santa da Paixão, o cara vai no comércio para gravar o vídeo do dia, para desautorizar, falar para as pessoas saírem às ruas, que isso é tudo bobagem. Bom, já que ele está agindo dessa forma criminosa, nós temos que nos defender. São movimentos de autodefesa. Toda a população tem o direito de se defender. E defender não significa formas violentas. A defesa pacífica da vida. É isso que nós temos que fazer. Hoje, agora, está sendo identificado, querida Margarete, a racialidade e a origem e as estatísticas de saúde. O que a Folha de São Paulo diz na edição de hoje? Que as mulheres e os negros são os grupos mais vulneráveis. Principalmente as mulheres mais pobres. Qual é o acesso que nós temos à testagem? A testagem, querida Margarete. A testagem. Quantas pessoas assintomáticas andam pelas ruas, trabalhando obrigatoriamente, nas áreas de saúde, nas áreas de saneamento básico, sem coleta, fazendo coleta de lixo, fazendo limpeza de hospitais, sem teste e sem equipamentos, mas sem teste. Então, nós temos que fazer um movimento nacional em defesa da vida contra a irresponsabilidade dos nossos governantes. Movimento nacional em defesa da vida contra a irresponsabilidade de governantes que têm uma intenção criminosa. O padre Júlio Lancelotti é exemplar. Todo dia que ele sai de casa, com a dificuldade de conviver com aquela população de risco, ele faz uma campanha de solidariedade, mas ele faz a parte política, chamando a atenção. Querido Tobias da Vai-Vai, meu querido irmão Tobias, alguma coisa a gente tem que fazer para defender o nosso povo. Você que é o porta-voz, muito qualificado, como poeta, como compositor, como presidente da Vai-Vai, e falar para o nosso povo que ele tem o direito de se defender da pandemia, que a epidemia é uma coisa grave, não é brincadeira, que nós temos que ter em todas as unidades de saúde testes, que as pessoas possam saber se elas estão em condições de sair de casa para trabalhar, para cuidar das suas crianças. Porque se a gente for depender do presidente da República, ele nunca vai se preocupar com a gente, com a saúde da gente, com a saúde da gente. Ele não está nem um pouco preocupado. Ele não está nem um pouco preocupado com a saúde do povo brasileiro. É isso. Então hoje é sábado de aleluia, sábado da ressurreição, depois da tortura e da morte e da crucificação. Amanhã é domingo de Páscoa. Por isso que eu estou falando e fazendo essa fala aqui, repetitiva, cansativa, para ver se a gente consegue criar, dentro das organizações populares, cadeias de solidariedade. Padre Júlio é um exemplo. Tem razão, Margarida. Presidente genocida, intencional. As câmaras de gás do passado, as câmaras de gás,
Os campos de concentração são os campos de concentração do presente, da convivência forçada das pessoas assintomáticas, portadoras do vírus. Teve um apresentador de televisão essa semana, teve um apresentador de televisão que propôs a formação de campos de concentração de pessoas com o vírus numa rede nacional de televisão presidida por um senhor de origem judaica. Não teve. E o cara ainda veio para fora e falou, não, eu vou sair dessa. Nós não queremos valas de perus com corpos de crianças da epidemia da meningite não identificadas até hoje. Não queremos mais valas comuns, como aquelas que estão sendo escavadas nos parques e nos jardins de Nova York. Não queremos, nós queremos. Nós queremos direito à vida, à vida, à vida. Queremos direito à vida. É isso que nós queremos. E nós temos que fazer um movimento em defesa da vida. Essa é a palavra de ordem. Contra o genocídio, contra o maltusianismo, contra o extermínio. É isso, ainda dá tempo. A batalha não está perdida. Ele está completamente desmoralizado, isolado. A sociedade tem capacidade de reagir. Foi criado um polo enorme em defesa da vida. Foi criado um polo enorme. Lógico que é um polo meio propagandístico, que não ativa o Hospital Sorocabano, dos Sorocabanos, viva Rafael Martinelli, que não ativa o HU do Butantan, São Paulo, que tem milhares e milhares de hospitais, principalmente em todo o Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro e no Amazonas. Então tem grupos ainda que defendem seus nichos. Tem grupos que defendem cultos presenciais, que os comércios estejam abertos, que todo mundo possa frequentar as ruas, que esse negócio de confinamento social é bobagem. Tem isso, é verdade. Mas é uma forma, é um estímulo político que nós temos também de enfrentar a barbárie. É um estímulo político. Estímulo político. As pessoas não estão preocupadas em qual vai ser o saldo político dessa pandemia? Pois bem, derrotemos esses caras. Os grandes meios de comunicação estão a favor da vida. Os grandes meios de comunicação estão a favor da vida. Vocês viram esses grupos de comunicação altamente conservadores enfrentando o malthusianismo? É isso que nós temos que fazer. Dá tempo ainda. Tá bom? Então eu queria, encerrando essa fala desse sábado, conclamando companheiros que têm muito mais visibilidade, muito mais poder político, repito, o pessoal do PT, nós do PT, pedimos para o Lula fazer uma fala em defesa da vida, em uma cadeia nacional de toda a blogosfera, todas as cadeias alternativas, e os outros partidos, principalmente os do campo da esquerda, todos os outros partidos, fazendo campanhas nacionais de mobilização em defesa da vida, hierarquizando, quebrando a subnotificação, quebrando a mentira. Por exemplo, o Padre Júlio, ele trabalha com a população de rua. Aqui em São Paulo, em todo o Brasil, são milhares as pessoas que estão na rua. Essas pessoas da rua têm direito a fazer teste para saber se estão portadores ou não do vírus? Aí algumas pessoas vão dizer, porra, mas não tem nem para a classe média. Não tem pra... Por que vai fazer? Porque esses são os mais vulneráveis. São os mais vulneráveis. A população que mora nas favelas. As pessoas que estão nos presídios.
Agora o ministro da Justiça, ao contrário de todas as recomendações, é contra a libertação de qualquer preso, porque achar que preso, tanto faz, se morrer na cadeia ou morrer na rua. Esses movimentos conservadores de ultradireita, isso é um absurdo. É um absurdo. O ministro da Justiça não fazer nenhuma mediação para pessoas que estão sendo presas indevidamente, que não tem processo nenhum, em coisas absolutamente provisórias, em celas de 20, 30 pessoas em cada cela. Então é intencional, é intencional. Vamos matar a parte mais pobre da população, é isso? E achar que isso não vai contaminar o resto da população? Que é isso, gente? Que é isso? Então, essa é a nossa fala. Testagem já, unificação dos esforços, que a sociedade civil se organize num enorme grupo em defesa da vida nesse sábado santo da ressurreição, no sábado de Aleluia, que antecede a Páscoa. A Páscoa da ressurreição de um Cristo torturado e morto, mas teve pelos seus companheiros o corpo preservado. E hoje no Brasil as pessoas estão sendo mortas, enterradas com indigente, até com atestados de óbito não esclarecedores. Nós não queremos valas comuns como a vala de Perus, onde as crianças da meningite foram lá enterradas e não identificadas. Essa é a nossa palavra cristã, nesse sábado pela manhã, alertando para a necessidade da criação do movimento nacional em defesa da vida contra a irresponsabilidade do governo federal malthusiano genocida. Muito obrigado.